nós vivemos uma guerra, um tipo de milícia que acontece contra o reino de Deus, contra a vida da igreja. No dia a dia nós estamos sempre num fronte, num local de batalha, mas muitas vezes nós somos levados por conta das distrações, por conta do lazer, que é tão fácil nós termos hoje, não é verdade? O entretenimento. Existe uma grande indústria do entretenimento e a gente é levado a pensar de que a vida da gente como igreja pode ser que seja uma vida bem tranquila, bem leve, cheia de distrações. Eu não sou contra que a igreja viva tempos de paz. E também não sou contra o lazer. A questão aqui não é essa. Quero alertar somente do perigo desse tempo ou desse acesso a tanto entretenimento, passar uma mensagem enganosa para nós e a gente não perceber o que possa estar acontecendo contra a sua vida pessoal, como membro da igreja do Senhor Jesus, ou como a vida da igreja coletivamente mesmo, quando o reino de trevas se levanta contra a igreja do Senhor. Então, o ponto que eu gostaria de destacar nessa manhã com você é que nós somos uma igreja militante. Não é o sentido político, viu, gente? É militante no sentido que nós estamos numa guerra espiritual. Então, ao mesmo tempo que somos igreja gloriosa, porque estamos em Cristo Jesus, precisamos sempre entender a perspectiva do já e do ainda não. Então, nós já estamos em Cristo Jesus, mas nós ainda não estamos, não passamos ainda pela volta de Cristo, onde estaremos com Ele eternamente, onde não haverá mais a presença do pecado em nós, onde viveremos para todo sempre em novos céus e nova terra. Então, essa segunda parte, ela ainda não chegou. Cristo voltará e não haverá mais o mal, não haverá mais o reino de trevas, não haverá mais o pecado presente em nosso coração. Mas por enquanto ainda há. Por enquanto você luta contra o pecado. Por enquanto o reino de trevas ainda luta contra a igreja do Senhor. Por isso nós somos sim igreja militante. A igreja militante, acompanhe essa frase, sempre está em combate, enquanto vive sua unidade, sua comunhão com o Rei Jesus, enquanto glorifica a Deus, indo e pregando a verdade do Evangelho, da justiça e da misericórdia do Senhor às nações. Ela está sempre em luta. Essa é a igreja militante. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso no texto de Efésios 6, do versículo 10 ao versículo 18. Eu creio que a versão que eu estou usando aí é a RA, não é? E geralmente aqui nós temos usado a NAA. Então, eu vou ler na RA, você vai fazendo aí a confirmação da leitura, tá bom? Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, ok? Para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Vamos fazer agora uma leitura alternada. Diz assim, a partir do versículo 14: estais, pois, firmes,
cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. A igreja... embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, para entendermos um pouco melhor o contexto dessas palavras aqui do apóstolo Paulo, é preciso nós olharmos para a igreja de Éfeso e pensarmos em algumas características. Primeiro, Éfeso é uma cidade portuária, onde o evangelho chega ali através da evangelização, desse ministério do evangelho da graça aos gentios, que Deus dá ao apóstolo Paulo. Mas essa cidade é uma cidade muito importante ali, como um eixo do Império Romano. Então, como toda cidade portuária, uma devassidão moral, ela era característica ali daquela cidade. Você vai encontrar essa mesma característica em algumas outras cidades ali, onde o apóstolo Paulo, com a sua equipe, esteve evangelizando. Então, essa é uma cidade que tinha, digamos, as suas vaidades, que tinha o seu destaque no cenário mundial, a cidade de Éfeso. Está apagando aqui minha tela, eu vou olhar para cá, tá certo? Outra coisa também que era característica, era um ponto muito marcante ali na cidade de Éfeso, era o templo da deusa Diana. Então, a Diana dos Efésios, tão conhecida, alguns filmes aí que a gente assiste, né, fala de Diana dos Efésios. Então, esse templo, essa celebração, não só a Diana, mas de todo o paganismo, de toda a adoração pagã, que era uma grande mistura de adoração a vários tipos de deuses, acontecia ali no contexto da cidade de Éfeso, e esse paganismo trazia como uma das marcas daquela cidade essa frouxidão moral no coração dos cidadãos ali. E certamente o apóstolo Paulo, ele precisava atacar qualquer pensamento que tornava relativo à questão da santidade moral, a santidade na área sexual e em outros diversos temas que estavam presentes ali dentro da adoração pagã. Então o apóstolo Paulo, ele em cadeias, ele mesmo preso, ele decide escrever essa carta para orientar aquela igreja em relação à sua identidade. Sabermos, irmãos, a nossa identidade em meio à cultura que nós vivemos é algo de extrema importância. O apóstolo Paulo, ele faz muito isso. Quando você lê a carta aos Efésios, assim como ele faz na carta aos Romanos, que nós estamos estudando aqui na igreja, a gente percebe que Paulo, ele traz uma base teológica para depois ele ir para as questões práticas. Esse é um movimento do apóstolo Paulo, e aqui em Efésios ele faz a mesma coisa. Ele começa a ensinar aquela igreja em todos os capítulos anteriores sobre quem é essa igreja, qual é a natureza dessa igreja, qual é a identidade dessa igreja. Essa é uma igreja gloriosa, porque ela está em Cristo Jesus. É em Efésios que Paulo vai falar como nós fomos, mesmo sendo pecadores, eleitos por Deus, como nós fomos salvos por uma obra que vem de Deus a nós. Ele também vem apresentar nessa carta sobre um plano maravilhoso que essa igreja e as outras igrejas gentílicas também estavam vivendo, que era Deus decidiu unir gentios e judeus, o povo eleito do Senhor,
os judeus, e os gentios, que são enxertados aí nessa árvore, porque esse sempre foi o plano de Deus: unir o mundo inteiro para que todos adorem o seu nome. Então o apóstolo Paulo, ele revela esse plano de Deus e mostra que essa igreja, ela faz parte desse plano gracioso. É como se o apóstolo Paulo estivesse tirando a visão rasa dessa igreja, que pode ser que estivesse sendo tentada a flertar com o paganismo de novo, ou com um determinado legalismo, porque tudo isso assaltava a vida das igrejas ali daquela época, e ele começa a mostrar um plano muito mais alto de Deus para a vida daquela igreja. Vocês são igreja gloriosa, vocês são um no mundo inteiro, inclusive vocês e os judeus fazem parte do plano maravilhoso de Deus, plano esse de salvação. Então, depois de explicar essas coisas tão valorosas na carta, ele chega no último capítulo da carta para exortar a essa igreja de que eles seriam assaltados diante de tudo aquilo que foi ensinado para eles. Que o reino de trevas, ele iria buscar ao máximo fazer com que essa igreja se distraísse, fazer com que essa igreja, de repente, ligasse aí o piloto automático e fosse vivendo a vida sem lembrar desses valores, e aí se tornariam presas fáceis do inimigo. Afinal de contas, as tentações que estavam diante deles ali naquela época eram tentações muito perigosas, assim como nos nossos dias. Nos nossos dias isso não é diferente, e alguns autores de algumas décadas atrás já estavam nos alertando quanto aos nossos dias. Algo chamado neopaganismo. Se eu estiver errado, depois o pastor Ronaldo me corrige. Mas esse pensamento pagão antigo, voltando à sociedade ocidental e ditando as regras, ditando a maneira de pensar, a maneira de valorizar, a maneira de sentir, e o sentimento parece ser a coisa principal do movimento desse paganismo que retorna aí à sociedade, e retorna com muita força, ao ponto de se levantar através de ideologias que estão aí em tudo aquilo que você assiste, no desenho que o seu filho está ali assistindo, a ideologia está ali, ideologia pagã, e a gente está lá, deixa nossos filhos lá assistindo, na série que você é fã, o neopaganismo está ali, dentro ali daquela série, na visão da agenda política, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil cada vez mais também, a agenda desse paganismo que tem se expressado nesse progressismo que tanto levanta bandeiras nos nossos dias. Tudo isso é contra a igreja, tudo isso é contra os valores da palavra de Deus, tudo isso é aquilo onde você está mergulhada, onde você está mergulhado. Pensar assim, se você perguntar ao peixe, não é? Onde está a água? O peixe, ele vive já dentro da água, que ele não sabe o que é não estar na água, entende? Às vezes você já está mergulhado em um neopaganismo, ou em um pensamento, em uma ideologia progressista, mas você nem percebe isso, porque você já está dentro. Nossa sociedade, ela já vive dentro de tudo isso. E nós precisamos, assim como os efésios precisavam tomar a armadura de Deus, nós também precisamos tomar a armadura de Deus para podermos permanecer firmes e inabaláveis diante de tudo aquilo que se levanta contra a verdade do Senhor Deus. E é sobre isso que eu quero falar com você aqui
Eu não quero falar de todas as peças da armadura, porque levaria muito tempo. Então vou falar simplesmente de 3 aspectos, 3 peças dessa armadura que nós devemos tomar, que nós devemos usar para que nós nos protejamos dos ataques do reino das trevas. O versículo 11 do texto de Efésios diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então, cada peça da armadura é importante. Mesmo as que eu não falar hoje aqui, você em casa, você vai estudar as outras peças que eu não falar. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. E quando você pensar na armadura de Deus, pense que cada parte dela significa uma doutrina, significa um ensino que deve estar em seu coração, um ensino que deve ser usado por você no seu dia a dia. Então, cada peça da armadura representa uma doutrina bíblica que deve ser recebida e praticada para a glória de Cristo e para a preservação da igreja. Então vejamos quais são as 3 peças da armadura que eu quero colocar aqui para você. O primeiro vai ser o cinto da verdade, a espada do Espírito e o escudo da fé. Eu escolhi essas 3 devido à sua ligação direta com o nosso relacionamento com a Bíblia, com o uso das Escrituras Sagradas no nosso dia a dia para combatermos os enganos do reino de trevas. Então, primeira doutrina, a doutrina da verdade. O versículo 14 diz: estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Então, creio que muitos aqui têm ouvido, através das pregações, através dos estudos, através do CRE aqui das quartas-feiras. Ontem nós estivemos aqui no seminário sobre sexualidade com a juventude da igreja e temos falado, temos repetido que esse é um mundo pós-verdade, um mundo que rejeita a verdade nesse pós-modernismo, onde não há absolutos, onde a verdade, a minha é uma, a sua é outra, e não existe verdade nenhuma, cada um que confeccione a sua própria verdade. E aí nós olhamos para a palavra de Deus, e a Bíblia diz que existe uma verdade, e que essa verdade ela é absoluta. E aí você pode perguntar, mas será que isso realmente é útil diante da batalha contra o reino de trevas? Nós somos muito tomados, irmãos, por uma ideia neopentecostal de batalha espiritual. E aqui eu não estou dizendo que as ferramentas como oração, como o jejum, para aquele que espontaneamente quiser fazer jejum, ou outras ferramentas que a igreja pode utilizar. Eu não estou dizendo aqui que elas não são imprescindíveis, elas são sim. Mas a gente precisa entender também a forma do nosso inimigo atacar. Uma das formas, e não é algo dos dias de hoje, porque a gente pensa que só a vida inteligente nos dias de hoje, isso é uma grande mentira. Isso é um pensamento progressista que diz assim que aquilo que se pensa hoje, sim, há raciocínio, há inteligência. Mas aquilo que é do passado, não há inteligência nenhuma. É uma grande, mas grande mentira. Basta você estudar os filósofos antigos, basta você consultar o conteúdo, cadê o presbítero André? Está aqui? O conteúdo da educação clássica, para você olhar para os dias de hoje e dizer, meu Deus do céu, eu acho que a gente regrediu. Mas no pensamento progressista, que idolatra o progresso, eles vão dizer que a evolução nos trouxe até aqui, e tudo aquilo que é do passado não presta. Só o que presta é aquilo que está sendo produzido agora, é só aquilo que é novo. Isso é uma grande mentira. A verdade, ela continua sendo verdade desde Adão. Desde que Deus ensinou a verdade a Adão,
desde que ele pecou e a mentira entrou na humanidade, mas Deus, com a sua graça, foi lá a Adão e revelou de novo a sua verdade a ele, a sua verdade graciosa. 2 linhagens de seres humanos passou a existir na terra: aquele que crê na verdade de Deus e se dobra a ela, e aquele que rejeita a verdade de Deus e não se curva diante da verdade. A verdade sempre foi a mesma, irmãos. Ela sempre foi absoluta. Mas o ser humano, ele vai trazendo formas de negar essa verdade. E ele, numa determinada época, ele faz isso de um jeito, em outra época ele faz de outra maneira. E nos nossos dias, ele traz para todos nós a ideia de que não existe verdade e de que cada um confecciona, é o dono da sua própria verdade. Então, a Bíblia diz: cingi-vos com a verdade. E quando a gente vai para João 14,6, o Senhor Jesus diz quem é a verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém tem verdadeira religião, ninguém é religado aos céus, se não for através da verdade. Não é toda religião que leva ao relacionamento com Deus. Não é você dizer, todos são filhos de Deus, como comumente na nossa sociedade nós dizemos isso. Todos são filhos de Deus. Na verdade, aquele que é filho de Deus é aquele que crê em Cristo Jesus. E Cristo é o caminho que leva de volta ao Pai. Então, a verdade, ela existe porque Deus é a verdade, antes mesmo de criar o ser humano, antes mesmo de criar o universo. A verdade sempre existiu e nós precisamos entender isso. A verdade de Deus é revelada a nós nas Escrituras Sagradas, e esse é o nosso segundo aspecto, confirmado em Hebreus 2:1. Por essa razão, importa-nos que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, diante da verdade, que é o próprio Deus, nós precisamos ter uma postura, entendendo que nós estamos nessa batalha. Será que a minha postura vai ser fraquejar diante da verdade? Será que a minha postura vai dizer, será que eles não estão corretos? Será que o pensamento dos nossos dias, por exemplo, quando se fala sobre identidade de gênero, sobre tantos outros assuntos que estão na pauta, será que no fim eles não estão corretos? Tem muito crente cambaleando, tem muito crente parando para pensar direitinho assim, será que não é melhor a gente se render diante disso que está sendo falado? Será que a gente não está sendo duro demais? Será que a gente não está fechando muito o nosso pensamento? E muitos estão sendo levados por esse pensamento de pensar assim, será que eu não posso ser mais bonzinho para acolher mais pessoas na nossa igreja? E aí igrejas têm se desviado, têm aberto a porteira para tanta coisa se misturar ali dentro daquilo que aquela igreja crê. E pode ser que você também esteja sendo enfeitiçado por um pensamento pós-verdade, por uma ideia de que a Bíblia, ela de repente, ela não precisa ser atualizada, como um pastor bem conhecido falou nesses últimos anos. Essa é uma grande tentação, para que nós sejamos bonzinhos com as pessoas, abrirmos mão da verdade de Deus. Então, a orientação do autor aos Hebreus é outra. Ele diz, se apegue com mais firmeza às verdades. Se você aprendeu da palavra de Deus, não é hora de você agora vacilar, não é hora de você começar a abrir concessões, é hora de se apegar mais ainda e firmar o seu coração na rocha, que é o Evangelho
do Senhor Deus. Por isso é necessário a segunda peça da armadura que nós vamos falar hoje aqui, que é a doutrina da palavra de Deus. Primeira doutrina, a doutrina da verdade. A segunda, da palavra de Deus, que é a verdade de Deus revelada ao seu povo, revelada à sua igreja. Ele diz: tomem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 17. Então, o que cabe a nós, irmãos, diante dessa batalha? Cabe a nós manejarmos a espada do Espírito. Cabe a nós defender as verdades bíblicas, atacar as crenças não bíblicas, através de argumentos baseados nas Escrituras. E essa frase é de Vincent Chong. É assim, eu creio que é assim que se fala o nome dele. Cabe a nós manejarmos a palavra. E a pergunta que o Senhor Deus faz a nós aqui é: você maneja bem a palavra? Se você está em guerra, se nós somos igreja militante, porque estamos em guerra, e é imprescindível nós nos apegarmos à verdade, e se essa verdade é revelada a nós nas Escrituras, a pergunta é: eu e você conhecemos as Escrituras? Ou conhecemos todos os capítulos de todas as séries que você é fã? O que é que você conhece? O que é que você sabe contar a história de maneira detalhada? Hoje em dia, por exemplo, quando a gente fala um versículo bíblico, né, antigamente era bem normal o pastor aqui, né, fala, ele puxa o início do versículo, aí a igreja inteira completava. Era bonito aquele coral. Hoje em dia eu me assusto, porque quando um pastor às vezes começa um versículo e ele espera que a igreja continue, fica só o som do grilo falando, né? E a gente que se acostumou com as igrejas antigas, né, Eli? Que a gente falava e todo mundo, o versículo lá na ponta da língua. E essa questão de manejar, eu lembro que meu pai dizia que tinha uns campeonatos na escola bíblica das crianças lá, para ver quem achava primeiro o versículo. E aí quem achava o primeiro versículo ganhava lá um prêmio e tal. Aí as crianças sabiam manejar. Falando aqui, eu sei que o versículo não está falando exatamente disso, viu, irmãos? Mas eles sabiam manejar as folhas de forma rápida, encontrar e ler e dizer, sabe? Às vezes, quando a gente fala hoje de um livro da Bíblia, tem gente que nem sabe que aquele livro existia. Quanto mais achar o livro. Aí vai lá para o índice. Eu não estou dizendo você que chegou agora na igreja, viu? Você que chegou agora na igreja, você está perdoado, né? Mas muitas vezes, quando eu vejo um crente antigo, vai lá no índice para ver em que página está. Eu digo, meu Deus do céu, não usa a Bíblia, não tem lido as Escrituras, não maneja bem a palavra da verdade. Como eu disse, eu sei que manejar bem vai muito além dessa questão de achar os textos, tá? Eu sei disso. Mas achar os textos também faz parte. Significa que você tem familiaridade com a ferramenta. Entende? Essa é a nossa ferramenta diante dos ataques do reino das trevas. Ele ainda diz, o Vincent: se você aprendeu muito pouco das verdades bíblicas, você terá dificuldades em sobrepujar os ataques espirituais contra você. Então vamos ver agora aquilo que está em nossa mente, aquilo que está em nosso coração. Na hora que uma tentação do reino das trevas aparece diante de você, você tem as verdades de Deus claras na sua mente. Essas verdades tomaram o mais profundo do seu ser. Você sabe professar essas verdades de maneira que as armadilhas que o reino das trevas usam para atacar a nossa mente, porque a porta de entrada para a mentira é a mente.
São pensamentos, são aquilo que na filosofia se chama de sofismas. São pensamentos montados de uma maneira para levar você a um erro. Será que você consegue perceber onde está o erro? Quando Satanás, ele coloca algo diante de você e você está ali olhando para aquilo dizendo, meu Deus, eu acho que realmente é isso mesmo aqui, ó. E você vai caindo naquela armadilha, você vai sendo levado. Muitas vezes são armadilhas sutis, onde você cai sem perceber. Mas muitas vezes são armadilhas que desde que aparece, você já sabe ali que aquilo é um embate com o reino de trevas. Mas você às vezes não sabe nem o que dizer diante daquilo. Porque a palavra, ela não está firme na sua mente e no seu coração. E se for numa conversa com alguém que se levanta para ir contra Deus, por exemplo, você não sabe responder àquela pessoa baseado na Bíblia. Pode ser que isso aconteça. Eu estou falando isso, irmãos, pode ser que eu esteja sendo também muito pessimista em relação a você. Eu não quero parecer aqui que eu estou lhe acusando de ser alguém que não leva a sério a palavra de Deus. Eu sei que muitos irmãos aqui, muitas irmãs, têm buscado seriamente conhecer a palavra de Deus. Mas Deus quer ainda muito mais. Deus quer que a gente faça ainda muito mais. E se há porventura pessoas que têm sido negligentes, Deus quer que você comece a partir de hoje a levar a sério as escrituras sagradas, porque você está numa batalha. E Deus quer que você, como soldado de Cristo, você não se machuque, você não seja ferido, você permaneça firme e inabalável diante dessa situação. Veja o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, em 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Timóteo, como crente, não é porque ele vai ser pastor, mas é como crente, ele precisa manejar bem a palavra da verdade. Mas também, como ministro de Deus, como todos somos aqui, no sentido de sermos todos sacerdotes do Senhor Jesus, nós também precisamos estar prontos para essa batalha, manejando bem essa palavra. E a última doutrina, irmãos, é a doutrina da confissão da fé bíblica. Então nós vimos que existe uma verdade absoluta, vimos que essa verdade ela é revelada nas Escrituras Sagradas e nós devemos conhecer mais das Escrituras Sagradas para usá-la nos embates com o reino de trevas e como instrumento agora de defesa nós precisamos também usar a palavra de Deus. Veja o que diz o versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, nós usamos a espada para atacar e também nos defender, mas usamos agora o escudo. Esse escudo que é erguido contra aqueles dardos que vêm cheios de fogo em sua ponta. E conta-se que o escudo usado aqui pelo soldado romano, ele tinha na sua frente uma espécie de camada umidificada. Era colocado água ali na frente daquele escudo, para que quando aquelas flechas cheias de fogo batessem ali naquele escudo, elas fossem apagadas. Essa era a estratégia usada para que aqueles soldados não fossem mortos por aquelas setas, aquelas flechas, e não tivessem o seu corpo queimado ali por aquelas flechas. Então, o escudo era muito importante para a batalha daqueles soldados romanos. Da mesma maneira, para a nossa batalha, diante da situação que nós vivemos em nossos dias, nós precisamos sim usar a palavra de Deus como escudo para as nossas vidas. Então, para a igreja militante, o seu escudo é o uso do conteúdo da fé cristã.
Usá-lo significa aprender e declarar o conteúdo da Escritura. Por exemplo, nós, digamos assim, temos uma certa vantagem em relação a algumas outras igrejas, no sentido de que nós temos documentos que resumem a nossa fé. Nós temos a Confissão de Fé de Westminster, nós temos o Breve Catecismo, temos o Catecismo Maior e temos também a nossa unidade de fé com as outras confissões reformadas. Se nós nos utilizamos desses recursos, nós podemos estar treinados, porque, eu não sei se você já leu os símbolos de fé da igreja, mas se você ler, você vai ver a forma didática como a nossa fé está resumida ali. Poderíamos também lembrar aqui dos nossos credos. Por exemplo, o credo apostólico. O credo apostólico, ele é um resumo muito profundo, apesar de ser bem curto, mas ele é muito certeiro naquilo que diz respeito à verdade sobre quem é Deus, sobre a obra de salvação em Cristo Jesus. Leia lá. Quando o reino de trevas, ele vem nos atacar, ele vem tirar algumas dessas bases do nosso coração. Por exemplo, colocar em xeque a deidade de Cristo, dizer que Jesus Cristo não é Deus, ou que Jesus Cristo é um ser criado, dizer que o Espírito Santo é simplesmente uma energia, é simplesmente uma força, e não é a terceira pessoa da Trindade, sendo ele pessoal. Tudo isso vai querendo ser removido da vida da igreja, e grandes implicações essas mentiras elas podem ter na vida da igreja. Ou a respeito da nossa salvação, da certeza da nossa salvação, que é outra peça da armadura que nós não vamos falar hoje aqui, mas você pode pesquisar um pouco sobre isso. Se você não tem certeza da sua salvação, de que maneira você vive o cristianismo? Isso também é colocado em xeque pelo reino de trevas. Ou a respeito da nossa santificação, como é que acontece a nossa santificação? E daí vai. São tantas coisas, tantas doutrinas que são maravilhosas e que estão resumidas nos nossos símbolos de fé. Quando o reino de trevas, ele vem a nós para nos fazer esmorecer, para querer que a gente desista da fé, para querer que a gente, em vez de dar passos para frente, avançando no mundo, diante da vida que Deus tem para nós, a gente é levado a dar passos para trás. Nós precisamos usar as verdades da palavra de Deus para calar o reino de trevas. Nós levantamos as doutrinas da nossa fé para apagar os dardos inflamados do maligno. Não é simplesmente dizer o sangue de Cristo tem poder. Não é simplesmente usar sal grosso na porta da sua casa. Não é simplesmente fazer mandingas espirituais que vai fazer o reino de trevas recuar. Não é isso. Apesar de muitas igrejas, infelizmente, ditas cristãs, estarem, inclusive, vendendo artefatos para esse tipo de batalha espiritual que não é bíblica. A batalha espiritual bíblica, ela é vencida com a palavra de Deus. Esse poderia ser um resumo de tudo aquilo que foi falado aqui nessa manhã. Se nós não temos o conhecimento da verdade através das Escrituras Sagradas, e se nós não erguemos essa verdade, ou para atacar, ou para nos defender, nós seremos presa fácil do inimigo, no meio de uma geração que se corrompe, no meio de uma geração perdida, no meio de uma geração que cada vez mais está enfurecida. Preste atenção, irmãos. Essa geração, ela está cada vez mais enfurecida contra a igreja do Senhor. Eu sei que alguns estão enfurecidos
contra crentes que têm levantado bandeiras que não tem nada a ver com Deus. Verdade. Tem muito crente dando mau testemunho. Tem muita igreja por aí levantando bandeiras que não são as bandeiras bíblicas. Mas mesmo assim, quando o reino de trevas se levanta contra a igreja, ele tem se levantado de forma enfurecida contra o povo de Deus. Eu não sei os próximos capítulos dessa história. Eu não sei até onde a nossa sociedade vai chegar, no Brasil, na Europa, na América. Eu não sei. O que eu sei é que a gente precisa se preparar para essa batalha. A gente precisa estar firme, cingindo-vos com a verdade, embraçando o escudo da fé, tomando a espada do Espírito. Porque a nossa guerra não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os poderes espirituais. Então, preste atenção. Você não está lutando contra pessoas. E a gente cai muito nessa armadilha. A gente pensa que a gente está lutando contra A, B, C. E a gente vai aí com a faca nos dentes, querendo brigar com pessoas. Por exemplo, nessa situação política aí que o nosso país passa, tem pessoas ficando intrigadas uma da outra, não fala mais uma com a outra, achando que a guerra é contra a pessoa. Sua guerra não é contra aquele seu parente que vota no político A, vota no político B. Sua guerra não é contra ele. A sua guerra é espiritual. É contra os poderes espirituais nas regiões celestes. Para que a gente batalhe essa batalha, é preciso a gente dobrar o joelho, estarmos em oração, mas é preciso a gente conhecer a palavra de Deus. Então, Charles Hodge, ele disse o seguinte, dentro de todo esse assunto: já deveríamos ter estudado ou memorizado algumas porções da Escritura, para termos algo para lembrar na peleja. O estudo e o seu uso é como erguer o escudo. Estude a palavra de Deus. Não apenas leia, mas estude. Entende? Às vezes a gente faz uma diferença entre estudo devocional e estudo analítico ali da palavra de Deus. Junte tudo numa coisa só, meu irmão. O estudo da palavra de Deus, ele sempre é devocional. A gente nunca deve estudar a Bíblia dizendo assim, neste momento eu estou estudando a Bíblia como um livro qualquer. Não. Quando a gente estuda a Bíblia, ela sempre é a palavra de Deus para nós. Mesmo que seja um estudo muito profundo. Você entende? Então, a gente deveria já ter estudado mais da Bíblia. Buscado conhecer mais. Para que a gente possa usá-la no meio dos embates que passamos em nossa vida. Portanto, queridos, encerrando, nós precisamos vestir a armadura, pois vestir a armadura é fazer uso prático das doutrinas aprendidas nas Escrituras, com todo o nosso ser, mente e coração. Fazendo assim, recebemos a garantia de que iremos resistir no dia mau, e depois de termos vencido tudo, permaneceremos inabaláveis, porque nós vestimos a armadura de Deus. Então não é opcional. Ir para a guerra não é opcional. Assim como alguns exércitos aí, de alguns países, neste momento, estão obrigando os cidadãos a irem para a guerra, porque eles não têm escolha. Eles têm que ir. Até o pessoal já de uma certa idade, até os meninos mais novos, eles estão sendo chamados para se envolver na batalha, nas guerras que estão acontecendo atualmente no mundo. Nós também não temos opção. Nós todos estamos na batalha. Então, não é um parque de diversões, queridos. Nós estamos diante de uma guerra. Que Deus nos ajude, que Deus nos firme cada vez mais na sua palavra. Vamos orar?
Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor realizou essa obra tão gloriosa de nos salvar, de nos fazer parte de um plano tão grande e de nos unir juntamente com os judeus eleitos do Senhor para um propósito que se cumprirá plenamente na volta de Cristo, Senhor. Ó Pai, enquanto isso, nós somos perseguidos. Enquanto isso, ó Deus, a devassidão moral, ela nos assalta. A devassidão ideológica, o pensamento de que não existe verdade, a frouxidão em tudo quanto é aspecto, tudo isso sorrateiramente quer tomar o nosso coração. E nós oramos a Ti, Senhor, que o Senhor nos livre do mal. Oramos a Ti que o Senhor nos dê sede das Escrituras, para que a gente possa combater toda mentira com a Tua verdade. Assim Te oramos, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.